Abra comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 37, versículo 12. Só melhora um pouquinho para mim aqui o altar. Só, o Dani, por favor, deixar só um pouquinho mais. Minha voz está muito, parece abafada. Gênesis 32, versículo 12. Alguém achou aí? Se não, nós vamos acompanhar aqui pelo telão, que eu acho que para você talvez ficar melhor também, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 37, versículo 12. Eu quero falar de um grande personagem bíblico, um homem de Deus, um homem que realmente a vida dele vai nos ensinar aqui hoje. Nós vamos aprender através da vida desse homem. Gênesis capítulo 37, verso 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, Jacó disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou-o vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou pelo Dotã, perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Fala para o teu irmão: planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Diga para o teu irmão: lá vem aquele sonhador. Dizem uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num um desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem no poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão, escondemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram para o pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Verso 34. Então José rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seus filhos. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele.
Nesse meio tempo, do Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus? Vira para a pessoa mais linda do teu lado e diga assim para ela assim: vencendo as crises e decepções. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração, que a maioria das pessoas hoje que estão vindo para Jesus, ou se aproximando de Jesus, entregando sua vida para Cristo, e de maneira muito específica, aqueles que se aproximam da Lagoinha, que vêm fazer parte dessa família, a maioria delas, uma boa parte delas, elas chegam nessa casa decepcionadas ou em crises. Agora, você vai poder entender nessa noite uma diferença muito singular entre os que vivem crise e decepções e os que estão passando por crises e decepções. Fala para o teu irmão, você vai ter uma escolha hoje: passar por crises e decepções ou viver em crises e decepções. Fala para o teu irmão aí, o que você escolhe? Olha que interessante, a palavra de Deus nos fala de um grande homem de Deus chamado José. Muitos dizem José do Egito. Ele não era do Egito, ele é José no Egito. Ele viveu no Egito. Ele passou ali um tempo da sua vida. Deus ali o levantou, Deus ali fez. Bem, você conhece a história. Agora precisamos entender que quando falamos de crises e decepções, talvez não tenha na Bíblia alguém que viveu maior crise ou decepção do que José. Talvez, com certeza, Jesus. Jesus sim, mas falando de homens, talvez não, porque alguém que foi perseguido, maltratado, alguém que foi vendido, alguém que enfrentou uma certa crise e alguém que viveu grande decepção com seus irmãos. Afinal, o seu pai havia dado uma ordem a ele para poder ir ver os seus irmãos e trazer notícia para o pai, para vê-los se estavam bem. Mas algo incomodava os irmãos de José. E se a gente perceber bem, não era a figura de José apenas, mas era um sonho que ele carregava. Pergunta para o teu irmão aí, você carrega algum sonho? Porque entenda algo, se você é alguém que carrega um sonho de Deus no seu coração, você precisa se preparar para enfrentar crises e se preparar para enfrentar decepções. Daniel, manda só um pouquinho mais para mim no altar aqui, que eu não estou conseguindo. Isso é muito importante. Melhorou, valeu. Você ter esse entendimento. Porque às vezes você acha que as pessoas estão perseguindo você. Às vezes você acha que as pessoas estão atrás de você, quando na verdade a perseguição ela existe por conta daquilo que você carrega. A perseguição ela pode vir a existir na sua vida, se tornar existencial. Talvez pelo fato de você carregar algo do céu dentro de você. Talvez pelo fato de você carregar um sonho que Deus sonhou desde toda a eternidade por você e para você. Agora veja só, essa foi a realidade de José. Ele se tornou o cara mais odiado na sua casa, porque um dia, na hora de uma refeição, ele decidiu partilhar um sonho que Deus havia lhe dado. Na verdade, 2 sonhos. E esses sonhos, simplificando, esses sonhos tratavam-se de uma realidade espiritual na vida de José. José, ele conta o sonho de maneira inocente. Certamente ele não esperava que a família pudesse se opor a tal ponto. E de maneira inocente ele vai falar aquilo que Deus lhe mostrou. Que ele seria o homem levantado na casa, o homem de governo, o homem de autoridade entre todos os seus irmãos. E que um belo de um dia, os seus próprios irmãos iriam curvar-se a ele, porque Deus o colocou por cabeça e não por cauda. Isso trouxe um ciúmes horrível, além do amor que o pai tinha por ele, muito especial. Isso foi algo que na vida de José se tornou meio que amargo. Mas é interessante que quando você tem uma convicção no teu espírito
E um sonho de Deus, você se move por isso. Você se move por isso. Vou repetir, você vai se mover por isso. Ainda que as decepções sejam as maiores da sua vida, as maiores da sua história, nada vai fazer você parar. Ainda que você possa chegar em determinados lugares, e pessoas podem até se retirar porque você chegou, você precisa entender algo: quando você carrega algo do céu, aquilo que você carrega é maior do que qualquer coisa na terra. E as pessoas que não estiverem conectadas ao céu, às realidades eternas, elas não vão compreender isso na sua vida. Então até aqueles que parecem ser seu amigo vai se tornar inimigo. Mas você precisa guardar o seu coração e nunca buscar se ofender ou permitir que a ofensa te pegue. Porque você precisa entender o porquê que estou passando, vivendo esta situação, esta crise. Por que eu estou enfrentando isso? É por conta da minha pessoa ou é por conta daquilo que eu estou carregando? José amava os seus irmãos. E se você ler a história de José, você vai perceber que ele amava os seus irmãos. Porque existe um momento na vida de José que ele poderia se vingar. Mas todo homem que se ofende jamais se torna uma semente de unidade. Vou repetir, todo homem que se ofende, ele jamais se torna uma semente para unidade. Deus não pode usar um coração ofendido. Deus não pode usar um coração que se ofende. John Bevere fala em um dos seus livros que a maior arma do diabo, a armadilha de Satanás, é a ofensa. Porque quando ele teve a oportunidade para vingar dos seus irmãos, José se pôs numa condição de servir os seus irmãos. Ainda quando ele não era ninguém, entre aspas, fecha aspas, ele foi enviado para ver se os irmãos estavam bem e trazer o recado para o seu pai. Mas quando ele se torna o governador, o homem de maior autoridade, entenda algo aqui agora. Existem pessoas que são colocadas em postos de governo. Quem era a maior autoridade estabelecida no Egito, nos dias de José? Quem era? Mas quem tinha o governo? Entenda algo, irmãos. Isso não se trata de posição, humanamente falando. Isso se trata de uma eleição, eleita pelo próprio Deus. O maior nome do Egito, Faraó. Mas o homem que governava, fala para o teu irmão assim: se você quer governar, você precisa guardar o coração e não se ofender com as decepções ou com aqueles que te decepcionam. Você vai começar a entender que tudo que José viveu na vida dele não passou de um processo para ele sair de onde estava e ser colocado onde Deus havia estabelecido. Pelo menos um aleluia. Você tem que começar a entender que o que você está vivendo hoje não passa de um processo. Porque todo propósito carrega em si o processo. Talvez você chegou aqui achando que sabia muito, e talvez você até sabe, mas Deus coloca alguém para liderar você, alguém para poder exercer autoridade sobre a tua vida. Ainda que essa pessoa sabe menos que você, o que Deus está fazendo é preparando você para colocar você num posto que Ele predestinou desde toda a eternidade em Cristo Jesus. Então precisamos entender que a gente não pode chegar aqui de salto alto, a gente tem que chegar descalço. Por mais que você possa ter coisas para ensinar, tenha um coração sensível para aprender. Jesus, quando ele chega na samaritana, ele não chega dando, ele chega pedindo. Alguém que poderia dar, chega pedindo. Ele chega para a samaritana, ele não chega querendo oferecer, ele chega pedindo. Alguém está pegando? Então me ajuda a pregar. Porque as revelações não sou eu que trago, é você que arranca.
Tem pessoas que falam assim: nossa, essa pregação não teve revelação nenhuma se não está com fome. Porque quando você está com fome, é você que arranca a revelação do pregador, não é o pregador que despeja. Então começa a entender comigo: processos fazem parte do propósito. Eu fico imaginando a cena, José chegando, chegando, e os irmãos vendo, e eles começam a articular, presta bem atenção: vamos matar esse infeliz, vamos matar esse sonhador. Queridos, sonhos importunos que não sonham. Eu partilhei um sonho com você que eu tive nessa noite. Talvez alguém ouviu, talvez você ouviu e disse assim: ah, legal. Ou nada a ver. Mas sonhos impulsionam vida de homens de Deus. O grande teólogo do século IV, ele dizia assim: todo homem que não sonha não vive, pois o sonho é o combustível da vida do homem. Você não se torna velho, ultrapassado por conta da sua idade. Você se torna velho, ultrapassado quando você não sonha. Fala pro teu irmão: volta a sonhar. Quando eles veem José aproximando, ele diz: lá vem o sonhador. Querido, vamos matar ele, porque matando ele a gente mata o sonho. Vamos matá-lo, porque se a gente mata ele, a gente dá fim no sonho. Porque o problema não é José, o problema é o sonho. Existem sonhos e sonho. Existem sonhos que pode ser fruto da imaginação, pelo que você viveu no dia a dia, ou por algo que você passou no seu passado. Então o provérbio diz: aquele que se apega ao sonho se torna tolo. Mas existe sonho, que são sonhos proféticos. São sonhos que Deus permite você sonhar nele. São sonhos que Deus libera do seu trono para o coração do homem na terra. E José, ele tinha sonhado um sonho, e era tão de Deus que o sonho desse camarada importunou a vida dos irmãos. Homens que não têm visão se incomodam com aqueles que têm visão. Homens que não sabem para onde vai se incomodam com aqueles que sabem para onde estão indo. Homens que acordam cantando aquele louvor: deixa a vida me levar. São homens que não sonham e não têm propósito de vida. Porque não é deixa a vida me levar, vida leva eu. São pessoas que acordam sempre debaixo de um propósito. Tudo que elas fazem convergindo ao propósito. Até o descanso convergindo ao propósito. São pessoas que não perdem tempo. Então José, ele era esse homem que havia recebido um sonho. E eu posso imaginar o teor de autoridade e convicção que ele compartilha o sonho, ainda que de maneira inocente, ao ponto que seu pai censura ele na mesa, dizendo: filho, que coisa é essa? Parafraseando: que loucura é essa, meu filho? Fecha a tua boca, você não sabe o que você está falando. Mas José o amava. José o amava. Enquanto seus irmãos, quando ouviram aquilo, disseram: que barbaridade é essa? O que você está insinuando? Que nós vamos dobrar diante de você? Que nós vamos? Até o pai e a mãe, porque ele vê o sol e ele vê a lua se dobrando. Só era o pai, a lua era a mãe, as estrelas os irmãos. É isso que você está dizendo? Tem certeza que esse é o sonho? Então eles intencionaram no coração: vamos dar um fim nesse menino. De primeiro momento, alguém intervém, um dos irmãos intervém e diz assim: não vamos matá-lo, vamos só jogar no poço. Porque a intenção ainda desse foi boa: a gente joga no poço, quando vocês vão embora eu volto e tiro ele daqui, e levo ele de segurança ao pai. Mas vocês entenderam o desfecho de tudo. Então eles viram uma possibilidade de poder pelo menos ganhar um dinheirinho. Quando eles veem a caravana dos ismaelitas vindo: vamos tirar, vamos vender, levantamos um dinheirinho, e ele segue a vida dele, e a gente nunca mais ouve esse sonhador falar qualquer tipo de sonho que ele possa ter.
Mas o mais interessante é que quando pegaram esse irmão, jogaram no poço, eles jogaram, e não chamando de José, jogaram chamando de um sonhar. Eu posso imaginar a cena, jogando ele e dizendo lá em cima: sonha agora, sonhador. Fala para o teu irmão: sonha, sonhador. Irmãos, eu fico imaginando o coração de José, ainda que jogado pelos irmãos num poço. Motivos de sobra para decepcionar-se, motivo de sobra para entrar em uma grande crise e permanecer e morrer nela. Porque crises mata mais do que qualquer coisa, decepção mata mais do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que estão tão decepcionadas consigo mesmo, decepcionado com o irmão, decepcionado com o pai, com a mãe, com o namorado, com a esposa que a deixou, com o marido que foi embora, decepcionado com líderes, decepcionado com o próprio Deus, porque um dia alguém profetizou na tua vida e você acreditou que aquilo era de Deus, e talvez fosse mesmo, mas ainda não aconteceu, porque está demorando, você está decepcionado. Mas José, ele guardou o coração dele mesmo dentro de um poço. E quando os irmãos gritavam lá de cima: agora sonha, sonhador, eu posso imaginar esse menino dentro do poço, fechando os seus olhos e continuando a sonhar. Porque pessoas que sonham não decepcionam e não param por nada na vida. Pessoas que têm um sonho de Deus no seu coração, elas não param pelas críticas, elas também não param pelos elogios. Pessoas que sonham, elas não vão parar nunca. O mundo inteiro pode se tornar incrédulo, aí ela ainda continua acreditando. O mundo inteiro pode estar vivendo uma apostasia, mas ela continua queimando e pegando fogo. Amados, eu creio que não existe nada mais decepcionante do que ser traído e depois vendido por escravo pelos seus próprios irmãos. E mais ainda, ouvir que queriam matá-lo. Eu peguei aqui, olha que interessante. Eu peguei aqui no dicionário o significado ou substantivo de decepção, sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado, que representam um mal, desilusão, desapontamento, que você pode ter sofrido com alguém, com você mesmo ou com o próprio Deus. Esse sentimento, o Espírito me disse que é um dos sentimentos que mais leva as pessoas a morrerem espiritualmente. Por isso que a ofensa se torna a maior isca de Satanás. Porque existem pessoas que hoje estão na igreja, mas não querem mais servir por conta de decepção, ou por conta de crises que você entrou e permaneceu nela e não consegue sair dela. Amado, José era diferente, ele carregava com ele um sonho. Se permitirem carregar um sonho que não era dele, mas sim do próprio Deus. Quando Deus lhe dá um sonho, José passa a ter uma visão e passa a ser impulsionado por esta visão do céu. Ele passa a ser impulsionado. Pessoas que carregam um sonho, que têm clareza do propósito, tudo que lhe acontece na vida, ela tem a convicção que ainda que não entende, que ainda que não compreende, aquilo está colaborando de uma forma ou de outra para o cumprimento do propósito. Pessoas que têm clareza disso, elas entendem que tudo aquilo que acontece com ela concorre para o bem dela, porque ela ama a Deus. É o que a Bíblia diz. Então nós precisamos começar a entender. Está difícil, aguenta firme, continua sonhando. Você precisa ter clareza, convicção, certeza de onde Deus vai te colocar. Um dia Deus disse para você que você estaria lá, que você chegaria lá. Pediria que vocês não conversassem com ninguém agora e não atrapalhassem ninguém, porque eu acredito que essa mensagem pode ajudar você a entrar em outro lugar e sair do lugar que você está. José foi alguém que era carregado, ele era impulsionado por um sonho que Deus havia lhe dado. Então você lê a história dele, mesmo vendido como escravo, depois chegando lá no Egito, vivendo como escravo. José era alguém que era impulsionado pelo sonho de Deus. Talvez muita coisa ele não entendia, ele não compreendia, mas eu acredito que em suas orações ele trazia essa menção ao Pai. Pai, aquele sonho
Deus, aquele sonho, eu sei que vai acontecer. E aí ele foi juntando os tijolos da decepção, da traição, da ofensa, de crises existenciais que tentava pegá-lo dia e noite, mas nada era capaz de fazê-lo parar. Profetiza para o teu irmão, eu profetizo, diga para ele, eu profetizo na sua vida, que nada será capaz de fazer você parar. Tem pessoas que não querem mais servir, tem pessoas que não querem mais estar no diaconato, o orgulho foi ferido. O orgulho é o ferido, então agora você está ressentido, você está ofendido. Não é uma questão de orar em casa, de poder, jejuar, de ler Bíblia, não, é de se posicionar. É tomar uma decisão de perdoar os que te ofenderam, porque você é alguém que carrega uma palavra. Há pessoas aqui que têm palavras proféticas. Alguém um dia orou e disse: você será um pastor, você um dia vai pregar nas nações, você um dia estará servindo assim ou assado, mas no meio do caminho você permitiu se ofender. A decepção neutraliza a ação. Quando você deixa a ofensa te pegar, ela tem o poder de neutralizar a sua ação. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está mandando eu dizer. Há pessoas aqui que têm tanto potencial, e você mesmo olha para você e diz assim: Deus, olha, o Senhor me dotou de graça, eu sei, Deus, eu sei fazer, Deus, Mas por que você não sai de onde está? Por que você permanece há tanto tempo no mesmo lugar estático? Avalie agora pelo poder do Espírito, permita que Ele traga revelação ao seu coração. Em algum momento da sua vida, seja no casamento, na empresa, seja na escola, na faculdade, seja na casa, seja na família, seja na rua, eu não sei, em algum momento a ofensa veio e te paralisou. Agora você precisa entender algo. Você recebeu algo de Deus, 18 anos. Com 18 anos de idade, hoje você está com 30, 40. Cara, você não está vivendo nada do que aquilo que Deus te falou. Entenda que às vezes existe a questão do tempo do processo, porque Deus não se submete ao tempo do homem, ao cronos. Deus é o Deus do kairos, Deus do plero, da plenitude. Mas Deus utiliza do tempo para cumprir a sua palavra. Existe o tempo que é determinado por Deus, mas existem tempos que a gente entra e não sai mais, porque a gente decidiu permanecer na ofensa. E agora a gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de servir. Por quê? Porque eu tenho medo de novamente ser decepcionado. Eu tenho medo novamente de ser ofendido. Então eu prefiro ficar aonde eu estou, porque eu não quero decepcionar e não quero ser decepcionado. Eu não quero ofender, mas também não quero ser ofendido. Se José parasse naquele poço, morreria naquele poço. Se José entregasse o coração dele à crise que ele estava passando, como escravo sendo vendido para os ismaelitas, ele teria morrido certamente. Se ele chegasse no Egito, fosse mais longe, chegasse no Egito, nas mãos de Faraó, entregasse seu coração e começasse a brigar com Deus: Deus, cadê aquele sonho? Olha onde eu estou. O Senhor me deu um sonho assim, eu estou aqui agora na condição de escravo. Se ele começasse a viver uma vida de lamentações, ele não sairia dela. Por isso que Jesus diz em Marcos capítulo 11, verso 23, se você disser à montanha, lança-te ao mar, e não duvidar, assim será dito conforme você disse. Olha o que Jesus está dizendo assim: a montanha pode representar a crise, a montanha pode representar uma decepção. Jesus não está falando para você falar dela, Jesus está falando para você falar com ela. Eu tenho certeza que José olhava para a crise, para as decepções da vida, e ele não falava dela, ele falava com ela. Escuta aqui, crise, escuta aqui, decepção. Deus me deu um sonho e esse sonho vai se cumprir.
Ele olhava para a crise, para a decepção e dizia: eu não sei, eu não consigo entender muita coisa, mas eu sei que tudo aquilo que me acontece, acontece por uma permissão divina, e não há nada, não existe peso que eu venha carregar que Deus não me dê suporte. Eu não entendo nada, eu não compreendo nada, mas eu sei que tudo isso vai concorrer para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu estou nessa. Ele chega como escravo no Egito. Fala para o teu irmão, ele respirou o ar do Egito, para depois governar sobre o Egito. Entenda algo que eu vou te falar agora. Talvez você esteja vivendo uma crise, uma decepção, você não está entendendo por lufa alguma. Deus só está dando para você a oportunidade de respirar o ar onde você vai governar depois. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Deus vai colocar você em algumas mesas, você vai respirar o ar dessas mesas para depois governar sobre ela. E quando o governo chegar, não é para você poder estar sobre as pessoas, é estar a favor delas. Porque o governo de Deus não é sobre pessoas, é a favor delas. Por muito tempo os religiosos entenderam errado. Deus deu autoridade para o homem sobre a mulher. Deus deu governo para o homem sobre a mulher. Por muito tempo a igreja caminhou neste lugar. Então quem manda é o homem, quem obedece é a mulher. Entenda algo, Deus disse que é para a gente governar sobre as coisas e amar pessoas. O governo de Deus não é sobre pessoas, é sobre coisas. A respeito de pessoas, Deus está dizendo: ame. Deus me deu um governo na minha casa, não é para poder mandar na minha esposa, é para servir a minha esposa. Eu preciso entender isso a cada dia mais. O meu governo não é para poder estar sobre ela, é para poder estar a favor dela. Homens que entendem e têm revelação do reino de Deus, elas não querem governar pessoas, elas querem servir pessoas. Por isso que depois está onde ele esteve, onde ele chegou, no governo, os irmãos chegam. E quando os irmãos chegam, é duro para ele, porque não tem como não lembrar do que fizeram. Mas a Bíblia diz, bem, eu preciso terminar aqui, meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele glorificou a Deus e agradeceu a Deus e virou para os seus irmãos, parafraseando, ele disse assim: cara, o que vocês fizeram lá atrás me trouxe a este lugar hoje. Escuta, algumas coisas que vocês viveram lá atrás, que foram ruins, decepção, mágoa, ofensa, crises, vocês precisam entender que essas coisas vão fazer você chegar onde Deus quer te levar. Não, prova para valer. Você vai estar em lugares que Deus quer te levar, por conta de crises, decepções, traições, que um dia você viveu em sua vida. E você vai poder olhar para essas pessoas e dizer: thank you very much, muito obrigado. Eu estou onde eu estou, porque lá atrás aconteceu comigo. Vira para o teu irmão e fala assim: em lugares que você foi ferido, Deus vai te levantar para levar a cura. Deus vai te levantar, irmã, para levar a cura. Deus vai te levantar para levar a cura. Foram tantas, não foram? Foram várias, não foram? Mas então Deus está te preparando para te colocar no lugar que Ele quer te levar. Ele quer te colocar ali, Ele quer te estabelecer ali. E quando você chegar nesse lugar, você vai poder servir todas as pessoas que um dia te ofenderam. Amado, José era diferente. Ele carregava um sonho. Homens de visão se tornam imparáveis. Quanto mais te persegue, maltrata, caluniam você, e etc. Mais você quer prosseguir. Críticas, decepções, crises se tornam tijolos ou pedras para construir o teu palácio. Homens avivados não reclamam e murmuram porque estão criticando e perseguindo. Homens avivados, ele pega todo tipo de pedra e constrói a sua casa. E depois da casa construída, você convida aqueles que te perseguiram para poder entrar dentro, que você vai dar uma festa. Sabe aquela canção, como é minha vitória tem sabor de mel? Não sei como fala. Como? Você tem que estar no louvor, irmã. Cara, deixa eu te dizer, o Salmo 23 foi escrito com ar de graça e de governo. O Senhor é meu pastor em verdes prados,
Ele prepara para mim uma mesa à vista dos meus. Deixa eu dizer, quando Davi está dizendo, o Senhor prepara para mim uma mesa à vista dos meus inimigos, não é vingança, é compaixão, é amor. Porque mesa não é lugar de acertar conta, mesa não é lugar de vingança, mesa é lugar de servir. O que Davi está dizendo assim, o Senhor prepara para mim uma mesa, e quando essa mesa estiver preparada, eu vou sentar, Ele vai me ungir, vai derramar óleo, e quando isso acontecer, eu vou convidar aqueles que me perseguiram, aqueles que me ofenderam, aqueles que me fizeram mal, vou colocá-los sentados e eu vou servir eles. O Espírito Santo quer levar você a sair deste lugar para começar a viver uma vida de governo. 2025 está chegando, gente. Ano da provisão. Ano da provisão. Você vai entender, na virada eu vou pregar isso, na virada eu vou pregar isso. Vou dar um spoiler aqui para você, na virada eu vou falar isso. Provisão vem com perseguição, provisão vem com provação. Se você é alguém que quer viver provisão, você tem que estar preparado para a provação. Escuta bem, Abraão, Gênesis 22, Abraão experimentou a provisão de Deus. Jeová apareceu ali, Jeová Jireh apareceu ali, Jeová apareceu ali. O Deus da provisão apareceu para ele, mediante a uma prova. Dê para mim o seu filho. Quando ele estava para poder sacrificar o seu filho, por amor a Deus, Deus envia uma provisão. Então a provisão ela não vai vir sem perseguição, sem prova. Agora você precisa entender, Deus quer tirar você de um lugar de menininho para conduzir você a um lugar de governo. Porque Gálatas diz assim, ainda que o menino seja herdeiro, de nada difere de um escravo. Entenda algo, se teu filho é um filho de menor, ele pode ser herdeiro de tudo que é aquilo que você tem. Imagine que você seja uma pessoa milionária. Você tem um filho de 2, 5, 4, 10 anos, 12 anos, 17 anos, é de menor. E a Bíblia diz que nada difere de escravo. Ele precisa se tornar de maior para poder exercer os seus direitos sobre toda a herança. O que Deus está dizendo é, você precisa sair do lugar de jardim de infância e entender que você está sendo conduzido para o exército de Deus. Você precisa sair do lugar onde é meu, agora você vai entrar num lugar onde tudo é nosso. Se eu der um presente para o Bernardo, ele vai dizer é meu. Por quê? Porque é criança é assim, ele tem um sentimento dele, é egoísmo. Toda criança é assim, é meu brinquedo, é minha casa. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Mas quando vai se tornando maior, agora não é mais meu, agora é nosso. A linguagem do reino é nosso, não é meu. Tem pessoas que brigam porque alguém sentou no lugar dela. Aí era o meu lugar. Todo culto eu estou nessa cadeira. Se alguém sentar na cadeira dela, ela vai embora e não volta mais. Vocês acreditam? Olha só, finalizando. 2 Coríntios capítulo 11, 22, diz assim o apóstolo Paulo: são eles hebreus, eu também sou. São israelitas, também sou. Descendente de Abraão, também sou. São eles servos de Cristo, eu também fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios. Olha quanto motivo ele tinha para se ofender, quanto motivo ele tinha para entrar em crise. Perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Até dos falsos irmãos. Irmão, existe falsos irmãos na igreja. Então você tem que parar de... Desculpa, coloca agora assim uma gota do amor aqui, por favor. Você tem que parar de ser cabeçudo. Tem gente que acha que a igreja não vai ser perfeita, é só depois da ressurreição. Depois que ela passar pela porta de Jerusalém Celeste, perfeição total. Mas não adianta se achar. Então, tem gente que chega na igreja querendo se promover na fraqueza do outro. Tem gente que chega na igreja querendo mostrar que é líder, olhando o defeito de outro líder. Pelo amor de Deus, deixa de ser egoísta. Você está ofendido, você está ofendida, você está neutralizado, você está paralisado. Ai, Espírito Santo, queria ter mais tempo para pregar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Meu Deus, passei fome e sede. Uau! E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior
A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Cara, o que Paulo está dizendo é: olha só, gente, eu passei por tudo isso, eu tenho motivo para ficar decepcionado e permanecer em crise, viver uma vida de crise, mas eu escolhi não viver ainda que eu passe. Eu escolhi não viver ainda que eu passe. Eu escolhi não viver ainda que eu passe. Escolha passar e não viver, irmãos. Pessoas que querem viver uma crise, elas vão viver a comiseração da alma. Não viva a crise, não viva a decepção. Passe por elas, enfrenta elas, passa por elas e faça como Paulo. Existe algo que ainda me incomoda aqui dentro. Sabe o que é? O amor pela igreja. O amor pela igreja. Eu converso com vários pastores e às vezes eu me pergunto: Deus, por que eles são assim? Por que eu não sou assim? Deus, por favor, me ajuda a ficar assim. Aí a minha esposa respondeu: usado pelo Senhor foi a boca de Deus. Eles passaram por isso, eles são assim porque eles passaram por tantas crises e decidiram ficar assim, para não se machucar, para não se ferir mais. Porque não existe recompensa na terra, mas existe uma recompensa no céu. Paulo passou por tudo isso, mas em Filipenses 3,14 ele diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Homens de sonho, homens de visão, homens de propósito, elas não vão ficar estagnadas. Paulo recebe a visão em Atos 9, mas Paulo também viveu decepção. Olha só o que ele escreve em Timóteo 4, verso 9, estou finalizando. O apóstolo, abandonado pelos homens e não por Deus, procuro vir ter comigo depressa. Ele diz: porque Demas era um discípulo de Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele viveu decepção, mas ele não parou nelas. Quantas pessoas podem ter começado com você e hoje não estão mais com você? Quantas pessoas estão hoje talvez sentadas do teu lado e talvez amanhã não estarão mais? Mas você tem que fazer uma escolha: não viver a decepção ainda que você passe por ela, não viver a crise ainda que você passe por ela. Pessoas que param nas decepções da vida jamais vão alcançar o objetivo. Aliás, elas acabam não tendo nem mesmo objetivo. Você pode viver em crise constante e ficar paralisado por elas. Existe diferença entre viver em crise e estar passando por uma crise. A decepção tem o poder de paralisar suas ações. Pergunta para o teu irmão: você quer viver em crise ou quer passar por ela? Porque alguém que decide passar por ela não pode ficar parado nela. Eu quero repetir, dentro da minha humanidade, você pode ter todos os motivos para não querer mais seguir, para não querer mais pregar, para não querer mais cantar, para não querer ser mais um diácono, para não querer ser, um servo no reino de Deus. Você pode ter motivos que até soam como belas justificativas. Mas se você é alguém que carrega um sonho e tem a certeza e a convicção do céu, de um prêmio que está te aguardando, você não vai ficar parado nas decepções e nas crises. Irmão, não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais fácil, não pega o caminho mais fácil. Alguém aqui já assistiu o filme O Peregrino? Eu vou dar essa liçãozinha para vocês: assiste o filme O Peregrino. Não é o caminho mais fácil, cara, não é o caminho mais fácil. Não pode ser, tem que ser o caminho que Deus estabeleceu para você. Porque o caminho mais fácil, ainda que seja mais fácil sem Jesus, se torna pesado. O caminho difícil com Jesus se torna leve. Nós precisamos ganhar essa cidade. Homens que carregam uma visão, sonho, propósito, Deus não vai pará-los e ninguém vai pará-los. Escuta o que eu vou dizer: quanto maior foi o seu sonho, maior será a sua necessidade. Essa palavra eu peguei ouvindo do pastor Nelson. Quando o Nelson abriu a boca e falou isso, uau, veio. Quanto maior for o seu sonho, fala isso para o teu irmão, por favor, estou finalizando, fala isso para o seu irmão. Quanto maior for o seu sonho, maior será a provisão. Quanto maior for o seu sonho, maior será a sua necessidade, mas maior será a sua provisão. Escuta, olha aqui para mim, meu Deus, segura o tempo para mim, Senhor. Quanto maior for o seu sonho, maior vai ser a sua necessidade, e que ela seja muito, muito, muito grande.
Porque a palavra também garante que maior será a provisão de Deus na sua vida. Você não pode fazer de uma crise ou de uma decepção um modo de vida. Temos que recorrer à palavra de Deus. Amados, precisamos olhar e enxergar as decepções que vivemos de outra forma. Porque crises, decepções podem marcar uma transição. Está ficando bom agora? Eu vou ter que parar. Se quiser ouvir mais, vem à noite. Escute bem. Você precisa passar a partir dessa manhã a enxergar as decepções e crises de uma forma diferente. De que forma? Isso pode ser para mim uma transição. Acho que você não entendeu. Cara, o que você está vivendo hoje é uma transição de Deus. Escute, olha aqui para mim, por favor, não se disperse. Vem comigo. Você precisa entender, porque enquanto você não entende, você fica mais tempo na crise. Uau. Mas quando você começa a compreender, você vai saindo da crise, não é Deus que te tira, você vai saindo dela. Porque você precisa entender que talvez essa crise, esse espinho que está incomodando o seu bumbum aí, os seus pés, seja o próprio Senhor proporcionando para você a oportunidade de poder entender que essa crise vai te promover para uma situação melhor e maior. Agora, enquanto você não entende, você permanece nela e pode morrer nela. Estava José no Egito. Estava José servindo o rei. Estava José depois na cadeia. Estava José depois do palácio. Estava José sentado num trono. A maior autoridade. Eu sou o rei, mas ele é o governo. Você não está entendendo, meu irmão. Queria entrar dentro da sua cabeça. Essa crise que você está vivendo, ou essa decepção que você viveu ou está vivendo, pode ser a maior promoção da tua vida para o maior estágio da sua vida. Você não está entendendo nada. A minha empresa não vai para frente. Meus negócios não estão fluindo. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu tô acordando cedo para orar. Eu estou tendo devocional. Senhor. Mas é sobre isso apenas. Senhor, é crítica de todos os lados. É esposo, os filhos, o marido. Tudo me critica. Na empresa. Você está chamando de você está chamando de perseguição aquilo que é a sua promoção, meu filho. Vou repetir. Você está chamando de perseguição aquilo que pode ser a sua promoção. Grandes impactos têm um poder de extrair uma versão melhor ou pior de você. Qual é a diferença de quem vive na crise e de quem está na crise? Quem vive foca na crise e na decepção. E quem está passando por ela foca no processo e no propósito. Você quer saber se você está vivendo? Você está focado nela. Você quer ver se está passando? Você está focado no propósito. Está ardendo, Senhor. Está doendo, Jesus. Mas eu estou olhando para o foco, o meu propósito. Olha lá, Senhor, a visão Z. É a visão Z, Senhor. É a visão Z. Pode bater, pode perseguir, pode pôr na prisão, pode tirar o alimento. Eu passo fome, mas eu estou focado no propósito. Isso revela que você não está na crise, você está passando por ela. Não está na decepção, está passando por ela. Vocês estão prontos para viver o melhor de Deus em 2025, gente? Ei, vocês estão prontos para viver? Irmão, não é pular onda de mar, não é vestir de branco. Tem gente que faz macumba gospel. Não é isso, filho. Tem gente que vem passar a virada por quê? Porque é costume. A sua crença não está no Deus, está em fazer aquilo que senão vai dar ruim. Não, tem que estar focado nele. Eu vou passar a virada porque eu estou focado nele.
Eu estou passando, eu vou entrar os primeiros segundos, milésimos de 2025, declarando a palavra, meu joelho dobrado. Ah, meu Pai, meu Deus, eu deixo as mesas de manjares para estar com você. Porque se você quer terminar bem, procure começar também muito bem. Quem me dá um minutinho só? Vocês estão até com medo de levantar a mão, né, irmãos? Toda crise e decepção deve ser um catalisador para nós. Crises e decepções servem para descobrirmos, focarmos que antes não tínhamos ideias que elas estavam dentro de nós. Por isso que eu disse, a crise tem o poder de potencializar a sua melhor versão ou a sua pior dentro de você. Porque elas ajudam você a olhar para dentro de você. Elas ajudam você a olhar para dentro de você e falar assim: Deus, eu vou ser melhor. Há o melhor aqui dentro, Senhor. Eu posso ser, eu vou conseguir ser. 2025, Senhor, não tem para ninguém. Cara, é isso que você precisa. Você precisa entender que você não precisa ouvir mais uma profecia, você precisa se tornar a profecia. Porque tem gente que vive esperando uma profecia. Vamos ver o que vai falar. Vamos ver o que vai falar. Cara, não é sobre isso, é você entender: eu sou a profecia do Senhor. Escuta, vou finalizar aqui. Eu não estou querendo, mas eu vou ter que fazer. Quando Jesus ele entra na sinagoga, na sua primeira mensagem, havia dentro das sinagogas uma espécie de um trono que os judeus colocavam de forma profética, porque eles entendiam que quando o Messias vier, só ele vai poder entrar na sinagoga e ele vai poder sentar nessa cadeira do templo. Cara, quando Jesus entra na sinagoga, presta bem atenção, vamos lá, Espírito Santo. Quando Jesus entra, ele toma a palavra e ele diz assim: Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para dar visão aos cegos, pôr em liberdade os cativos, papai, vai. Olha o que ele faz, ele fecha e entrega o livro, o rolo, e ele senta. Aquilo é o escândalo, não era o que ele falou, foi o fato de ele sentar, porque só o Messias poderia sentar ali. Quando ele senta, ele está dizendo assim: eu sou a profecia. Não, irmão, vem comigo, pelo amor de Deus. Vai vir o tempo em que aqueles que tentaram ofender, decepcionar e jogar você para uma crise, vão estar diante de você. E você vai poder olhar para essas pessoas e dizer assim: obrigado. Você vai poder dizer assim: graças. Você vai poder dizer thank you, porque eu estou aqui, porque vocês colaboraram. Eu estou aqui porque vocês me ajudaram. Eu só estou aqui mais forte, mais cheio de fé, vivendo as promessas de Deus, porque de uma forma ou de outra vocês colaboraram comigo. Aquela decepção, aquela crise se tornou um catalisador para a minha vida. Aquela ferida eu fui curado e agora eu posso curar outros. Aquela decepção, eu fui decepcionado, mas posso levar a cura para outros. Finalize e vamos orar. Gênesis 50, 20. Olha o que José fala: vocês planejaram o meu mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que você... Escuta bem, filho. Meu Deus, olha o coração curado. Olha o que ele fala: o mal que vocês planejaram para mim, Deus o tornou em bem, para que hoje vocês fossem preservados, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês.